E hoje, gente, hoje nós estamos aqui com a celebridade. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Eu costumo dizer que os homens e as mulheres verdadeiramente grandes, quando eles olham para os outros, é como se eles estivessem olhando para um espelho, porque as qualidades que eles veem nos outros são deles próprias. Então eu sempre digo isso, né? As pessoas verdadeiramente grandes, elas se veem nos outros, né? Olha só, coisa de escritor mesmo, né? Coisa de pensador, de filósofo, de poeta. O professor Edmilson, ele é jornalista, escritor, já falei aqui, de 23 livros. Nasceu em Fortaleza, no Ceará. Rapaz, mas dá gente boa naquele estado, hein? Pois é, rapaz, né? E quantos cearenses, aliás, pastor, quantos nordestinos, o senhor que é pernambucano de nascimento, quantos nordestinos vieram para Brasília? Brasília é, sobretudo, uma obra dos candangos que vieram para cá, para construir esta cidade com a força dos seus músculos, né? Muita gente do Nordeste. Muita gente do Ceará, de Pernambuco, do Piauí, da Paraíba. Então isso nos enche de orgulho, porque nós sabemos que sem os nordestinos, Brasília não seria a realidade de um grande sonho, né? Um grande sonho de um visionário chamado Juscelino Kubitschek, que construiu esta cidade, pastor, em menos de 4 anos. Isto é uma coisa espantosa. Vamos citar um exemplo concreto. O Teatro Nacional de Brasília, há 10 anos está fechado para uma reforma. Olha só. Juscelino construiu uma cidade em menos de 4 anos. Eficiência. Então, isso é espantoso, é admirável. Eficiência, né? Administração. Então, nós, nordestinos, fazermos parte dessa história, eu acho muito bonito. Entre os livros dele conhecidos está o Greta Garbo. Quem diria, não morreu em Araxá. Eu não li o livro, queria que o senhor explicasse o que é isso aqui, que eu não entendi direito. Explicarei. É um livro, pastor, de artigos e crônicas, que é o que eu gosto de escrever, e é uma história interessante sobre um grande nome do cinema mundial, isso na década de 1930, 1940, que era uma sueca chamada Greta Garbo, que se tornou uma referência no mundo. Era uma atriz que tinha milhões de admiradores no mundo inteiro. E entre esses admiradores, muitos brasileiros. Entre eles, um grande poeta brasileiro de quem eu tive a honra de ser amigo, chamado Carlos Drummond de Andrade. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele era fã da Greta Garbo e certa vez ele resolveu fazer uma brincadeira com os leitores dele, de um jornal de Belo Horizonte. Ele contou o seguinte, que ele disse, olha, há mais de 30 anos isso aconteceu e agora eu posso contar. Greta Garbo, ela veio a Belo Horizonte anonimamente, ninguém soube que ela veio aqui. Ela entrou em contato com um amigo meu e esse amigo me chamou para recepcioná-la. E nós passeamos por Belo Horizonte, fomos ao Parque Municipal e contou essa história que era uma brincadeira. Era um conto apenas. Exato, era uma brincadeira. E, pastor, imagine como as pessoas, isso é muito interessante porque isso é um objeto de estudo da psicologia, como as pessoas podem ser facilmente enganadas. Induzidas, né? Induzidas a acreditar em alguma coisa. Então, houve leitores que escreveram para o jornal dizendo o seguinte: eu me lembro que vi o Carlos Drummond de Andrade passeando no parque com uma senhora de óculos escuros, com um chapéu. Era a Greta Garbo. Então, isso teve uma repercussão tão grande que o Drummond, ele próprio ficou meio assustado com isso e
15 dias depois, escreveu uma crônica dizendo: pessoal, aquilo era brincadeira. Ela nunca veio a Belo Horizonte. Eu apenas quis imaginar, quis fantasiar, né, a vinda de Greta Garbo a Belo Horizonte. E a partir desta história é que eu interessantíssima essa história. A história, e aí ponho a Araxá no meio da história. Por quê? Porque conta-se, pastor, que certa vez no interior de Minas Gerais, em uma cidade do interior de Minas Gerais, foi exibido um filme de Greta Garbo em que a personagem morria no final. No fim da história, a personagem morre. Quando este filme foi exibido em Araxá, que é uma grande cidade, importante cidade mineira, a namorada do projecionista, talvez as pessoas mais jovens não saibam, hoje é tudo eletrônico, tudo né? Nós estamos aqui em um belo estúdio, tudo funciona eletronicamente, mas antigamente havia a pessoa responsável pela projeção do filme na tela. Ficava lá na cabinezinha lá em cima. Ficava naquela cabinezinha lá em cima. Pois bem, ele era apaixonado por uma moça, apaixonadíssimo por ela, e ela, conversando com ele, disse assim: olha, eu soube que neste filme a Greta Garbo morre no final. Não pode. Como é que uma mulher daquela, ela pode morrer? Aí o projecionista, para impressionar a mulher por quem ele era apaixonado, o que é que ele fez? Fez uns cortes no filme e Greta Garbo não morre na história. E um promotor de justiça que estava assistindo ao filme, depois chegou para o projecionista e disse assim: olha, peraí, alguma coisa está errada, porque eu assisti a esse filme na semana passada, em tal cidade ela morre no final e aqui ela não morre. Aí o projecionista disse: não, doutor, o senhor entende, é porque o clima de Araxá é muito bom. O clima aqui ela não morreria nunca, ela pode morrer em outro lugar. Aqui em Araxá ela não morre. Então daí a história, Greta Garbo, quem diria, não morreu em Araxá. É uma história... Eu gosto de contar essas histórias. Eu acho, pastor, que dos grandes prazeres que nós temos na vida é conversar. É muito bom, é trocar ideias. Eu detesto contar histórias. Eu detesto discutir e muito mais ainda detesto brigar. Eu gosto de conversar, porque a conversa é uma comunhão. Quando você conversa com as pessoas, você está em comunhão com ela. Você só conversa com pessoas que lhe são agradáveis, né? Então, o bom é isso, é contar histórias, conversar.